buscando o melhor para todas as senhoras e todos os senhores. É exatamente isso que eu estou querendo. Agora, às vezes dá uma zebra, não dá? Aí você vai me dizer se agora esse áudio voltou ou não voltou. Que eu mexi nas carrapetas, mexi sim, e quem está vendo aí a imagem pelo Facebook já percebeu. Agradecer também a Chico Alemão, Francisco de Assis Lopes de la Costa, Francisco de Assis Lopes da Costa, Chico Alemão, quando pode e quando lembra, ele também escuta um pouquinho do nosso programa. São 6h27 agora. Arizomar, depois dá uma olhadinha se o áudio do Facebook voltou, por gentileza. João Alcântara, boa noite, Paulo. Nas Malvinas, te ouvindo. Vigilante em ação, depois veja as imagens aí, foi no Ceará. O Arizomar, lá de Patos, disse que o áudio voltou, ou chegou no Facebook. Falha no microfone. Quem tem dois tem um, não é assim? Como goleiro, não esqueça. Quem tem dois tem um, quem tem três tem dois. Aqui, meu amigo, é um microfone funcionando e outro de lado. Quando um pifa, a gente coloca outro na hora. Tem que ser assim. Agora, isso demanda um dinheirinho só, mas para quem gosta de fazer o negócio, né? Não tem esse negócio, tem que comprar, tem que investir. Esse vai pro lixo, já já. Aliás, minha gente, hoje tem uma facilidade para a gente comprar equipamento. Você tendo dinheiro, olha, nada é difícil no mundo de hoje. Tendo o carvãozinho, o papel bordado. Esse microfone, no qual eu estou me comunicando aqui com vocês, ele foi comprado, sem exagero nenhum, assim há uns 30 anos ou mais. Microfone bom, caro, entendeu? Caro. Agora veja só, na época eu não encontrei microfone para vender aqui em Campina Grande. Procurei, não tinha. Aí eu pedi a um amigo para comprar esse microfone em Recife. Acho que foi na Conde da Boa Vista, naquelas eletrônicas de lá. E aí esse amigo comprou o microfone, eu mandei a referência direitinho, a marca. Ele comprou, viu, Valdez Barbosa, meu amigo Hulk, que está também aqui pelo Facebook, e mandou esse microfone. Microfone Shure, bom, caro. E na época existia assim um pessoal que gostava de roubar microfone, principalmente nos jogos de futebol, nos estádios. Aqui e ali sumia o microfone, uma mesa de som, e o cara não rouba o microfone. Quem rouba o microfone? Gente de rádio, para usar, para ele ficar para ele, naturalmente. Aí eu fui lá em... Não era o nome, rapaz, daquele cidadão ali que fazia gravações. Lembra? Você levava uma aliança, levava um troféu, um objeto metálico, que ele gravava o nome, a inscrição que você quisesse. Ele faleceu, ali perto da antiga livraria Pedrosa, no Beco 31. Aí eu fui lá e gravo meu nome aqui, Paulo Roberto. Aí ele foi lá e falou, se alguém roubar, não vai roubar para guardar, vai roubar para usar. Onde eu chegar, eu vou ver que é meu, porque tem um nome, o cara não vai roubar. Usa até hoje, está aqui zerado. Do mesmo jeito. Mas hoje você compra microfonezinho de lapela que bota no celular, 20 mil reais, 15 mil reais aí nos camelôs. Os chineses falam, tem microfone de 80 reais, 100, 150. Na época era dinheiro, meu amigo. Microfone bom custava muito. Mas como as minhas coisas são sempre muito zeladas e conservadas, não é? Aí está aqui até hoje funcionando e vai durar até quando eu tiver uns 130 anos. Esse Lula disse que quer viver até 120, vai viver até 120, então eu quero viver pelo menos uns 130. Namorando, igualzinho a Enivaldo Ribeiro. Enivaldo Ribeiro tem 90, disse que namora quase todo dia, então eu estou quase empatado com ele.
Alô, Assis Amorim, boa noite, obrigado pela audiência. Professora Geovi, tá, Paulo? O pé de tambor é um patrimônio histórico. Desde que cheguei a Campina Grande em 63 já existiu o pé de tambor. Ponto de ônibus lá em Riba, em Nova Brasília. Pois é. É um Shure, sim, Juscelino Salles. Microfone Shure é o melhor microfone do mundo. E a vantagem do microfone Shure, pelo menos esse que eu tenho, que eu possuo, é que ele é unidirecional. O que é isso? Ele só pega a voz de quem está falando aqui, quem está botando a boca nele. O Wilson Siqueira outro dia disse, tem gente que gosta de botar a boca no microfone. Se você não botar a boca no microfone, a sua voz não vai sair no ar, né? O bicho é sacana, ele disse com segundas intenções. Ele mandou a mensagem para mim assim, fulana de tal, aí escreveu o nome da cidadã. Fulana de tal, gosta de botar a boca no microfone, ela dá muitas entrevistas. Eu digo, claro que dá, faz parte da função dela, do seu ministério. Ele estava com sacanagem, eu percebi. Mas aí você põe a boca no microfone, como eu estou fazendo aqui, e não sai nada do que está sendo falado ao redor, porque ele é unidirecional. Há outros microfones que possuem uma sensibilidade muito maior e que são multidirecionais. Tudo que estiver do lado ao redor, ele vai captando tudo. E esse não me interessa para fazer o programa aqui. Por quê? Porque eu estou fazendo o programa e ao mesmo tempo tem um retorno muito bom e alto. Além do retorno, Hulk sabe o que é isso, viu, meu amigo Gilmar Lopes? Além do retorno da caixa de som, eu tenho o retorno da internet. Parece coisa de doido, né? Mas eu estou falando e estou me ouvindo ao mesmo tempo em dois lugares. Na caixa de som, que é o retorno aqui instantâneo, tempo real, e na outra caixinha, que é o retorno da internet. Exatamente para saber se está no ar, se não está. Eu vou agora colocar um pouquinho, só o retorno da internet, para que vocês ouçam, e ele chega um pouquinho depois. Às vezes ele demora um pouquinho para chegar. Eu estou ajustando aqui a caixa exatamente para verificar como é isso. Então, é assim que funciona. E na hora, eu tenho outros microfones, mas na hora que eu coloco outro microfone, o que é que acontece? Apita, dá aquilo que a gente chama de microfonia. Por quê? Porque ele capta tudo que é som de todos os lados. Mas são apenas detalhes tão pequenos de nós dois, que são coisas muito grandes para esquecer. Não é, doutor Gildo Lima do Nascimento? Daqui a pouco eu vejo se eu faço essa alternativa aqui para que vocês ouçam. Deixa eu ver mais. Zizia Araújo, Paulo, eu comprava bolas lá em Seu Barbosa, vizinho ao pé de tambor. Seu Barbosa era meu cliente. Ele comprava solado de chuteira, ele fabricava chuteiras também, bolas e chuteiras. Vende muito solado de chuteira para ele. Mas a casa dele, na realidade, era na rua Zé Aranha, ali pertinho do pé de tambor. Pois bem, o que é que tem mais aqui? Teté das Canetas, aí depois Tavinho, pronto, foi Tavinho, lembrei agora. Tavinho foi quem gravou aqui no meu microfone. Deixa eu ver se eu boto para vocês agora o retorno aqui da caixa de som da internet. Presta atenção aí. Do pé de tambor. Pois bem, o que é que tem mais aqui? Teté das Canetas, aí depois Tavinho, pronto, foi Tavinho, lembrei agora. Vocês estão vendo que tem um certo delay, eu falo, com um pouquinho depois é que sai, mas é assim, faz parte do sistema, não é? Quem não quer enfrentar esse tipo de situação, desiste de ser radialista, então faz nos joelhos, nas coxas, como tem muitos fazendo por aí. Aqui não, aqui a tentativa pelo menos, viu, doutor Dinato Freire, é de se fazer um trabalho profissional. Eu posso até não saber fazer, mas eu sei quando é bem feito. Compreenderam? 6h36 agora. Falar em delay, hoje eu recebi uma mensagem de um assessor de Márcio Rangel. Márcio Rangel tem uma equipe que trabalha com ele. É a fase da vida na qual você, né, vai fazendo as coisas e quer fazer muitas coisas e faz, e Márcio faz muitas coisas. Além das coisas que ele faz na comunicação, ele também é comerciante. Tem aí as lojas dele que vendem sucos, esse negócio todo.
E eu acho legal quando o comunicador é também um empresário, mesmo que seja um microempresário, porque aí ele não diz certas bobagens que aqueles que nunca foram e nem serão dizem. Abre a boca só para dizer besteira, porque não sabe onde é que a banda toca. Então, o Márcio Rangel, o Abílio José, esse pessoal sabe como é que é a vida. Sabe o que é você ter uma empresa, você pagar imposto, você pagar folha de pagamento, você pagar obrigação social. Aí sim. Então, um assessor de Márcio Rangel disse: olha, Márcio Rangel vai estrear um programa na Rádio Cariri chamado Jornal de Verdade. Juarez Amaral morreu, o programa morreu com ele, e Márcio Rangel vai ressuscitar esse nome aí, essa marca, fazendo um programa na Rádio Cariri. Eu não sei exatamente qual é o dia, nem qual vai ser o horário, e esse rapaz disse que quer me entrevistar para falar sobre o Jornal de Verdade. Eu estou à disposição. Se a hora der certo, a hora que eu posso é essa aqui, assim a gente está ajustando para conversar comigo e contar um pouco da história do Jornal de Verdade, que muita gente não sabe, foi criado por mim e por Juarez Amaral, nós dois, 1985. Foi o primeiro horário de rádio vendido no estado da Paraíba, não existia isso. Juarez veio lá de São Paulo com essa ideia em 1980, levou 5 anos maturando, porque ele foi contratado pela televisão e pela rádio, eu já trabalhava também na Caturité, e a gente no bate-bola, na conversa, e ele disse: olha, em São Paulo o pessoal está vendendo horário nas rádios, e os comunicadores estão comprando, assim, vamos comprar um horário para a gente fazer um jornal. Aí surgiu a ideia, a gente amadureceu em 1985. E eu tenho alguma coisa ainda gravada e guardada nos arquivos por aí. Vou ver o que é que eu encontro para passar para o imediato de Márcio Rangel, que quer me escutar sobre essa história toda. Se Juarez estivesse vivo e o jornal também, o jornal iria completar em novembro próximo 40 anos, que foi 18 de novembro de 1985 para 2025, quarentinha do Botafogo, não é? É isso. Eu, conversando com vocês sobre essas histórias todas, aí eu fico lembrando de Humberto de Campos, Edmilson Antônio e outros tantos colegas que já se foram, Clóvis de Mello. Esse pessoal me dizia que não tinha nada guardado. Sabe o que é nada? Das suas vidas profissionais na comunicação. Humberto dizia: eu não tenho nada. E outros. Eu tenho muita coisa, sabe? Eu sei que na hora em que eu partir, lembra de Roberto Carlos, tudo vai mudar no dia em que eu partir. Pronto, no dia em que eu partir, eu não sei que destino vão dar a esse material todo, se vão jogar fora, jogar no lixo, vão dar para alguém, ou se alguém vai se interessar. Agora, aqui tem muita coisa, muita coisa, não é pouca não. E tem uma coisa, viu? Quando eu prometo uma coisa a alguém, lembrando do poetinha, saudoso poetinha José Laurentino disse que o doutor fez um pedido ao Matuto já todo desconfiado ali, ele disse: doutor, não sei do que eu estou pensando, eu poderia até lhe dar. Então, veja só. Eita, estou vendo aqui. Sim, aí quando eu prometo alguma coisa para alguém, eu fico, enquanto eu não cumpro aquilo, eu fico agoniado. Há poucos dias, vocês devem se recordar, eu entrevistei o doutor Roberto Braga, filho de José Epaminondas Braga, lá nas bicicletas. E ele não sabe que fim deram, ou que destino deram ao DVD da entrevista do pai dele, quando o seu Zé Epaminondas Braga esteve comigo lá no Ponto a Ponto. Isso foi em 2008. E eu disse a ele: olha, eu vou resgatar essa entrevista para você. Se eu não acredito, estou lhe prometendo. Agora, não vou dizer que é hoje, nem que é amanhã, nem que é depois. É quando eu tiver tempo. Quando eu puder, aí eu vou fuçar isso e aquilo. Leva tempo, às vezes uma manhã toda.
procurando, não é fácil não, mas aí hoje deu aquele estalo assim na cabeça, pá, você está devendo o DVD da entrevista, a cópia, porque hoje não é mais DVD, eu copio do DVD, digitalizo, que é para dar à família. Então eu estou com aquilo martelando na cabeça e daqui para esse próximo fim de semana eu vou ter que cumprir esse compromisso, entendeu? Porque promessa é dívida e você tem que pagar. Deixa eu ver aqui meu amigo Roberto de Várzea. Eita! Roberto, Paulo, eu comprovei um delay desses na TV Paraíba, aqui na minha casa, com o sinal lá do Pico do Jabre e a parabólica da vizinha do satélite da TV Cabo Branco, com a diferença de 20 segundos, mais ou menos. É o que ele está dizendo aqui. Acontece. A internet, olha, nesse caso aqui da nossa rádio Camisa 10, é porque eu estou falando, aí o sinal sai daqui, da mesa, entra na fibra ótica da internet da BrisaNet, aí da BrisaNet ele joga num servidor lá em São Paulo, no Radiosnet, vai nos Estados Unidos e volta, olha o moído, lá em cima, num satélite que está em órbita da Terra, é por isso que tem essa demorazinha. Eu vou colocar de novo aqui para que vocês ouçam o que eu estou falando e em que tempo vai chegar. Presta atenção. A BrisaNet ele joga num servidor lá em São Paulo, no Radiosnet, vai nos Estados Unidos e volta, olha o moído, lá em cima, num satélite que está em órbita da Terra, é por isso que tem essa demorazinha. Entenderam como é que é o moído? Agora não é uma demora tão grande, né? Aqui dá uns segundinhos apenas, dá para aguentar tranquilamente. Meu amigo Assis do Santa Bárbara, boa noite, Assis. Já perdi muito conteúdo importante. Nada, amigo velho. O importante é você estar com a gente. Isso aí é o que me gratifica. Homem, acabe com essas conversas. Prometi a uma figura ali que eu ia dar uma passadinha no circo, deu uma zebra. Agora já tem esse circo aí no pedaço. Perguntando se o seu preço do ingresso, não sei nada, eu não tenho tempo nem de olhar, meu amigo, a minha vida é corrida. Você tem que falar com o Araújo Neto. Araújo Neto esteve lá, conversando com o pessoal do circo, viu? Ele foi ver se tinha alguma galegona, daquelas que gostam de dançar, as rumbeiras, né? O que mais? Deixa eu ver aqui, George Xavier confirmando a audiência, Hulk, Paulo, sobre a vinheta de abertura e o BG do Jornal de Verdade, viu? Vinheta de abertura nós gravamos com, deixa eu ver aqui, meu amigo José da Silva Sobrinho, que era um bancário do Banco do Brasil, e gravamos, fizemos lá direitinho. Depois teve que mudar porque foi redigido errado, tinha um erro de português, e Juarez prezava muito pelo português, lembra daquilo? Jornal de Verdade, a informação que você confia. Aí mandou cortar, fazer de novo, a informação em que você confia. Aqueles detalhes lá. Vamos ao noticiário. Vocês estão moendo demais, não querem saber o que está acontecendo no Brasil nem no mundo, não? Minha gente, tenham fé, vocês todos. Olha, o laudo médico divulgado agora à tarde confirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro está com câncer de pele. Câncer de pele hoje, se descoberto no comecinho, como qualquer câncer, né? Mas muito mais o de pele. Se for descoberto no comecinho, não tem problema nenhum. Aqui em Campina Grande, a doutora Francimar Buriti resolve ligeirinho. Então, o médico Cláudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro, confirmou agora à tarde que exames identificaram 2 lesões compatíveis com câncer de pele no ex-presidente. Bolsonaro saiu hoje pertinho das 2 horas da tarde do hospital DF Star, de volta para sua casa. Como se sabe, Bolsonaro passou mal no último domingo, foi submetido a um procedimento médico para remover 8 lesões de pele. Por sua vez, um laudo feito com material biológico indicou a presença de carcinoma de células escamosas em 2 das 8 lesões removidas.
2 das lesões vieram positivas para o carcinoma de células escamosas, o que não é nem mais bonzinho do que nem mais agressivo, mas ainda assim é um câncer de pele, disse o médico. Aí disse que Bolsonaro vai ter que fazer, o que ele vai ter que fazer é ser avaliado periodicamente para ver se outras lesões apresentam suspeitas de câncer. Com relação a essas 2, elas foram retiradas, mas pela característica da pele dele, por ter tomado muito sol sem proteção, é o caso de se fazer avaliações periódicas. Mas ele disse também que não é caso de nenhum tratamento coadjuvante, pelo menos nesse instante. Bolsonaro só foi informado dessa situação hoje à tarde. Foram encontradas lesões, como eu disse, no braço e no tórax. Uma verruga no braço foi o que chamou a atenção do médico. Identificada no mês de abril, essa marca foi objeto de biópsia nos últimos dias, o que levou à identificação do quadro cancerígeno. Birolini é o médico-chefe da equipe cirúrgica desse hospital em Brasília, o DF Star. De acordo com o médico, Bolsonaro pode receber cuidados necessários em casa. Pois bem. Isso aqui só se agrava se a pessoa não cuidar, não tratar. Tratando, removendo direitinho, não tem problema não. Quem acompanhou a minha participação hoje na coluna política na televisão, conversando com a Anchieta Araújo, viu que nós mostramos os 2 únicos deputados federais paraibanos que votaram contra essa chamada PEC da blindagem. O que é a PEC da blindagem? É um dispositivo que os deputados estão querendo introduzir na Constituição brasileira para evitar que o Supremo Tribunal Federal continue fazendo com alguns parlamentares o que vem fazendo. Só isso. Há muitas críticas por parte da imprensa, há muitas críticas por parte da população, mas aí vocês sabem que aqui o posicionamento é qual? É você ficar desse lado aqui do balcão, aí depois você pula o balcão e vai para o outro lado. Só sabe assim. Então, se você que está me escutando agora fosse deputado federal, ou senador, ou senadora, ou deputada federal, muito provavelmente você votaria pela aprovação dessa PEC. Porque só sabe o que eles estão sentindo, eles lá, que estão no Congresso Nacional. Porque, minha gente, nós temos que partir do seguinte princípio, e aí tem que deixar a ideologia política de lado. Porque se não deixar, você não vai conseguir enxergar e nem entender como é que as coisas funcionam. Olha, a Constituição brasileira, ela diz sobre os parlamentares o seguinte: o deputado federal e o senador, eles são invioláveis sobre quaisquer declarações que profiram no exercício do seu mandato. Vocês estão entendendo? Olha, quando tem escrito quaisquer, são quaisquer. Não tem lá, só não são sobre isso aqui, não. Os parlamentares são invioláveis sobre quaisquer opiniões emitidas no exercício do seu mandato. Ou seja, o parlamentar não pode ser punido por crime de opinião em relação ao seu mandato, pelo que disser na tribuna, numa entrevista, em qualquer lugar. Agora, ele vai responder. Ele responde pelo que disse, se ele xingou alguém, entendeu? Se ele feriu a sensibilidade de alguém, atacou, injuriou, caluniou, difamou, vai responder. Mas no âmbito, vai responder como um crime comum, porque a pessoa atingida vai processar, como a gente diz, vai ajuizar uma ação contra aquele parlamentar, do devido jeito que deve ser, na justiça normal, de primeiro grau, depois vai para o Tribunal de Justiça do Estado, se for o caso, um dia vai chegar a Brasília. É assim que está escrito. O problema do Brasil de hoje é que muita gente nunca pegou um exemplar da Constituição, muita gente, inclusive da imprensa, mas vai pela onda do ouvir dizer. Escuta alguém dizendo, a Constituição permite isso, aí ele acredita naquilo e sai dizendo. E em outros momentos eles escutam assim, isso aqui o Supremo diz que é inconstitucional, aí eles saem dizendo também.
não se dão ao trabalho de pegar e ler, se souber interpretar, obviamente. Então veja bem, se no texto legal diz que o parlamentar é inviolável sobre quaisquer declarações, como é que um deputado ou um senador pode ser afastado do seu mandato, pode ser preso, pode usar uma tornozeleira eletrônica, quando ele tem uma opinião permitida pela Constituição? Vocês estão entendendo? Então é por isso que os deputados estão reagindo, e os senadores vão reagir ou não, não sei. Eu estou apenas explicando por que é que isso está acontecendo. Teve deputado que foi preso, teve gabinete que foi alvo de busca e apreensão, teve deputado e teve senador com tornozeleira eletrônica, teve senador com salário suspenso, porque disse alguma coisa. Não atacou ninguém, não deu murro em ninguém, não atirou em ninguém, não furou de faca, mas disse uma bobagem. E isso é permitido pela Constituição. Vocês estão entendendo? Entenderam agora por que é que a Câmara está fazendo isso? Dito isto, eu vou agora para o que aconteceu de ontem para hoje. Sim, aí hoje na televisão eu expliquei. Só 2 deputados votaram contra essa PEC. Luiz Couto, Partido dos Trabalhadores, e Rui Carneiro. Os outros 10 votaram para que essa PEC seja aprovada, que é para ministro do Supremo não fazer, na ótica deles, o que vem fazendo com os parlamentares. Então a Câmara aprovou hoje retomar o texto da PEC é proposta de emenda à Constituição, a PEC da blindagem, o voto secreto na análise de abertura de processos criminais contra parlamentares. Tem exagero? Tem. Porque aí é o seguinte, o Supremo toma lá uma decisão e o deputado aqui, o senador, é atingido. Aí os outros, os colegas, dizem o quê? Meu amigo, hoje foi com ele, amanhã vai ser comigo. Se eu disser qualquer coisa que um ministro desse não goste, ele vai dizer que eu vou ser preso, que eu vou usar tornozeleira, vai decretar busca e apreensão aqui, pode me prender, pode cortar o meu salário, então vamos botar para arrochar nesse ministro. Aí, entendeu? Exageraram, dizendo que, veja só, abertura de processo criminal contra deputado e senador só vai acontecer, se essa PEC for aprovada, é bem verdade, com o consentimento das casas legislativas. Só se o Senado disser pode, ou a Câmara. Entenderam? E aí exageraram porque incluíram todo tipo de crime. Se isso for aprovado e um deputado ou um senador atirar uma pessoa, matar uma pessoa, estuprar alguém, der na mulher, ou a mulher der no marido, só vai ser processado se a mesa da sua casa permitir. Olha o rolo. Ontem à noite, os parlamentares também quiseram, olha só, colocar o dispositivo de que essa votação para decidir se o deputado ou o senador pode ser processado seria secreta. Aí saltaram representantes lá de 2 partidos, eu acho que foi o PSOL e o Partido Novo. Aí disseram, não, aí também está demais, vamos tirar esse negócio do voto secreto? A gente vota nisso aqui, agora, se alguém cometer algum crime e precisar da aprovação da mesa para que esse parlamentar seja processado, então a votação tem que ser aberta, para todo mundo saber como cada um deputado ou cada um senador, colega daquele que tenha cometido um crime, vai votar. Aí disseram, tá bom. Aí aprovaram em 2 turnos ontem essa PEC, primeiro turno, segundo turno. Quando foi hoje, aí foram discutir os destaques. São aqueles penduricalhos finais, os dispositivos finais de qualquer proposta de emenda à Constituição. Nessa sessão de hoje, sabe o que eles fizeram? Desmancharam o que tinha feito ontem de noite, de que o voto seria aberto, no caso do pedido para processar, aí botaram secreto de novo. Ou seja, eles estão dando uma resposta dura ao Supremo Tribunal Federal. A votação de hoje foi 314 votos contra 168. E a PEC agora segue para o Senado. Não sabemos o que vai acontecer no Senado, não sabemos de jeito nenhum. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas a verdade é que o que está acontecendo é uma resposta do Parlamento brasileiro aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, com todo respeito, data venha de quem de direito, o tribunal faz muita coisa certa, é importante, tem que ter. O Poder Judiciário tem que ter, agora tem ministro que vem extrapolando e todo mundo sabe. Basta saber ler a Constituição. Agora não vá pela cabeça de ninguém, não.
pegue a Constituição e leia. Você sabendo ler, sabendo interpretar, aí você vai dizer, não, realmente, isso aqui está escrito desse jeito, mas não foi feito desse jeito, foi feito diferente. E não é para ser feito diferente, porque só quem pode mudar a Constituição são os parlamentares, que são eleitos por nós exatamente para fazer leis, para modificar leis. Não é papel de juiz, de desembargador, muito menos de ministro, mudar a lei. Uma coisa está escrita e a pessoa dizer outra completamente diferente. Não é para ser assim, entenderam? Agora, vem acontecendo, e chegou a um ponto que os parlamentares disseram, não dá mais para suportar. Tudo, inclusive, que o Congresso diz que vai fazer, aí já tem ministro dizendo, isso é inconstitucional, chegar aqui não passa. Não é nem para dizer isso, com todo respeito, insisto em dizer. Por quê? Se ele vai julgar uma coisa mais tarde, não tem para que estar se posicionando antes do voto. Isso é, inclusive, ilegal. Isso é, inclusive, ilegal. Porque se você vai julgar uma coisa, não tem que estar dando opinião antes da hora do julgamento. De jeito nenhum. É desse jeito, minha gente. Então, para a gente compreender, a gente tem que ler, que se informar, que se aprofundar, para não ficar dizendo bobagem, não ficar dizendo besteira de jeito nenhum. Esse é também o papel da imprensa. Agora, o que a gente tem hoje na imprensa brasileira é uma parte torcendo por um lado, uma parte torcendo por outro lado, e o que menos faz é jornalismo. Jornalismo é você mostrar todas as vertentes, todas as correntes, todos os pensamentos, exatamente para que o leitor, o telespectador, o ouvinte possa tirar suas conclusões. Essa semana a gente tentou mostrar aqui uma fala do ministro Gilmar Mendes, quando ele se reportou ao voto de Luiz Fux. Lembram disso? Um amigo ouvinte mandou, mas mandou, na realidade, uma reportagem que tinha sido feita por uma emissora e não a voz do ministro. Aí eu fiquei devendo a vocês a voz do ministro Gilmar Mendes, dizendo que o voto do colega dele, Luiz Fux, estava cheio de incoerências. Vamos ouvir? Gilmar Mendes gosta de dar entrevista, olha aqui, preste bem atenção. Os próprios trâmites, diante das investigações feitas pela Polícia Federal e depois da denúncia do Ministério Público, das provas apresentadas, e teve um veredito, como vocês sabem, bastante seguro sobre essa matéria. Teve uma divergência, mas é absolutamente normal nesse contexto, mas os votos mostraram a coerência do julgamento, e acho que o Brasil, num momento bastante delicado da vida internacional, da vida mundial e também da vida nossa, da vida local, o Brasil deu um belo exemplo para o mundo de que tentativas de golpe, de atentados contra a democracia precisam ser punidos. Acho até, com todas as vênias, como vocês costumam dizer, que o voto do ministro Fux está prenhe de incoerências, porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Entenderam? A opinião do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o voto do colega Luiz Fux está prenhe de incoerências. Nesse quesito aqui, eu concordo com ele, porque realmente, se você acha que não houve crime, por que condenar duas pessoas? Mas aí tem que perguntar ao ministro Luiz Fux. Tem que perguntar, tem que interrogar o ministro Luiz Fux. Cada um que exprime seu voto, imagina-se que tenha votado de acordo com a sua consciência. Sim, tem uma pergunta aqui do Zé Carlos, diz, e anistia é papel de quem? Também está na Constituição. Anistia só compete ao Congresso Nacional e mais ninguém. O Congresso Nacional pode anistiar qualquer pessoa, qualquer grupo. Muitos dos que estão aí no governo hoje foram anistiados. Muitos lá do tempo do regime militar. Anistia ampla, geral e restrita. Anistiar todo mundo. Aí agora não. Agora, olha, anistia é inconstitucional. A Constituição é a mesma. De 88 para cá não mudou, não. Teve algumas emendas aqui, ali ou acolá, mas anistiar alguém, perdoar alguém, continua sendo papel do Congresso Nacional. Do Congresso, está na Constituição.
Agora, não vá na cabeça de ninguém, nem na minha. Pegue a Constituição e procure, ou vai, se você não tem um exemplar da Constituição em casa, você bota no Google, Constituição Brasileira, anistia. Aí vai aparecer lá os artigos todos, incisos, alíneas para você ler. Aí você vai ler e vai dizer, não, realmente, ele está dizendo aqui que compete exclusivamente ao Congresso Nacional e a mais ninguém. Entenderam? São 19 horas, 1 minuto e meio agora na Paraíba. Alô, Manuel Messias Lopes, boa noite. Antônio Ferreira, boa noite. Ceres dos Pneus, lá de Picuí, muito obrigado pela audiência. Paulo Araújo Neto foi candidato a vereador aqui em 82. O candidato a prefeito era José Mariano. Meu amigo Araújo Neto já foi candidato a vereador, a deputado estadual, a deputado federal e a senador. Senador Araújo Neto. Adalto Marques, o poeta, encontra-se em esperança. Sandro, meu amigo ouvinte, muito obrigado pela audiência, boa noite. Deixa eu ver mais, mensagem chegando. Roberto lá de Várzea, no Sertão, manda mais uma. Paulo, o Jornal de Verdade era muito bom, eu acompanhava na Rádio Caturité, depois na Rádio Cidade, é verdade. Começamos na Caturité em 85. Wilson Siqueira, eles roubam, eles desviam as verbas, e aí? Eu estou dizendo a vocês que os deputados e os senadores estão dando uma resposta exagerada ao Supremo Tribunal Federal. Exagerada. Não precisava colocar tudo isso, mas é aquele negócio da raiva. Você está com raiva, vamos botar para torar aqui. Pronto, aí botaram. Se o Senado vai referendar isso aí ou não, não me pergunte que eu não sei. A Luiz, 10 anos, perguntando se eu lembro de Graziella, entrevistas e atrações, lembro. Aqui, queijo de coalho, ketchup, cerveja que eu imagino que esteja bem geladinha, só que essa marca aí não me agrada não. Napoleão Maracajá, ex-vereador, está aqui criticando a aprovação dessa PEC por parte da Câmara. Ele botou assim: deputado estuprou, a PEC protege. Matou dirigindo bêbado ou atirou de arma na mão, a PEC protege. Deputado ou senador desviou dinheiro público, a PEC protege. Bateu na companheira, a PEC protege. Podem vir com o discurso mais bonito, a desculpa mais enfeitada, não cola. Isso não tem justificativa. É o pensamento aqui do ex-vereador Napoleão Maracajá, do Partido dos Trabalhadores. Tem todo o direito de pensar assim. Mas, como eu estou dizendo, o que os deputados fizeram foi dar uma resposta dura, exagerada, insisto em dizer, não precisava muita coisa que está ali, aos senhores ministros que, na opinião dos parlamentares, vêm extrapolando das suas atribuições. Nós temos que ter também a consciência de que quem nós mandamos para Brasília foram os deputados e os senadores. Você não mandou ministro. Você votou em algum ministro? Em alguém para ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Não. Por quê? Porque a Constituição diz que é atribuição do presidente da República escolher alguém, indicar alguém. Aí vai lá para o Senado aprova. Não cabe a nós, cabe só ao presidente da República. Mas, ao mesmo tempo, a Constituição diz o que é que cabe aos ministros, depois de empossados, fazer. E legislações, cabem apenas aos parlamentares. Mas no Brasil faz tempo que esse negócio vem, né? O cara diz, o Congresso não fez, nós vamos fazer. Não, não é para fazer. Quem é para fazer é o Congresso, que foi votado para isso. Está na lei. Quantas e quantas vezes a gente vê votações no Congresso Nacional que levam noite, madrugada, né, Paulo Fernando? Deputados e senadores numa discussão danada lá, aí aprovam alguma coisa, aprovou. Como é que aprova? No voto. A gente manda eles para Brasília e lá eles votam entre si
para decidir as coisas que vão ser aprovadas ou não. Aí aprovam uma determinada lei. Olha só, raciocine comigo, acompanhe. Aí alguém de um partido daqueles que perdeu a votação lá no Congresso, partido PSOL, sei que, Novo, sei lá quem for, PCdoB, aí fica inconformado porque perdeu democraticamente no voto, é para se conformar. Não é democracia? Não, eu perdi no voto. Vou fazer o quê? Eu vou batalhar para o meu partido crescer, eleger mais deputados e mais senadores para um dia a gente ganhar na votação aqui dentro. Mas eles perderam no voto. Aí o que é que faz? No outro dia de manhã, corre para o Supremo. Aí bate lá na porta, ministro, olha, a gente perdeu uma votação ontem lá, mas a gente quer desmanchar isso que foi feito lá. Aí, meu amigo, um ministro desmancha o que 400, 500 parlamentares fizeram. É isso que tem revoltado alguns parlamentares. Naturalmente, todo mundo deve saber que se a matéria se chocar com a Constituição, realmente o Supremo tem que dizer, não, peraí, isso aí não pode, porque está ferindo a Constituição. E o Supremo é o guardião da Constituição. Agora, se for alguma coisa que está na Constituição, meu amigo, por que desmanchar? Se os deputados e os senadores debateram exaustivamente, votaram e uma parte ganhou e a outra perdeu. Vocês estão entendendo? São esses desencontros que estão acontecendo no Brasil de hoje. Aí, em princípio, o cara tem raiva do congressista, tem raiva do deputado, tem raiva do senador, porque eles ganham muito, porque eles têm mordomia. Aí tudo que eles fazem e o Supremo desmancha, tem uma turma que bate palma, não quer nem saber se aquilo era mesmo para o deputado fazer, o senador. Está desse jeito, porque o brasileiro é ignorante, é analfabeto mesmo, não quer aprender nada e vai pela cabeça dos outros. Marias que vão com as outras, infelizmente. Quantas vezes você já ouviu aí? Eu já escutei e eu mesmo já disse aqui. Para que nós estamos mandando deputados e senadores para Brasília? Diga. Não vale mais de nada o Congresso Nacional. É discutindo, votando e o Supremo desmanchando. Minha gente, aquilo ali para sair, olha, para uma matéria ir a plenário para votação, depois que o projeto é apresentado, passa por várias comissões. Entre elas, a Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados e os senadores ali naquele Congresso Nacional, eles têm dezenas, talvez centenas, de advogados que ganham muitíssimo bem para analisar as matérias antes de ir à votação. 10, 15, 20, 30 juristas reunidos numa sala para olhar se aquele projeto fere a Constituição. Aí eles analisam, vão para lá, puxa para cá, não, isso aqui realmente está de acordo com a Constituição, pode votar. Aí a casa bota para votar, aprova. Quando chega lá no outro dia, o ministro diz, não, está ferindo a Constituição. Mas por quê? Não, porque nós estamos dando aqui uma nova interpretação à Constituição. Aí, meu amigo, o Congresso não vale mais de nada. A jurisprudência mudou. Mas mudou por quê? Muda para lá, depois muda para cá, volta a ser o que foi antes, deixa de ser amanhã. Estão entendendo o que é que ocorre no Brasil? Está desse jeito. É uma gangorra, vai para lá, vem para cá, ninguém se entende. É um poder, se liga a outro, ficam dois contra um. Depois, um desses dois que estão unidos aqui, sai daqui, se une àquele outro lá, e já fica aqueles dois lá contra o daqui. Infelizmente, está desse jeito. Diga uma coisa boa que o Congresso aprovou até agora esse ano. Pronto. Uma coisa boa. Para nós todos, para a população. Tem um negócio lá do imposto de renda, já moído para lá, mastigado para cá, nada. Depois que o nosso conterrâneo paraibano, Hugo Mota, assumiu lá a presidência da Câmara. Diga uma coisa boa. Aprovada para nós, que vai servir para mim e para você. Vá, pense rápido e diga. Luiz, você vai fazer o seguinte. A Luiz está fazendo aqui um questionamento. Você vai fazer uma avaliação técnica, aí você vai fazer um cálculo mental e chegar a um número de verdinhas que, entendeu? Que compensa aí o moído. Aí pronto, pode ser desse jeito. 300, 400, 500, 120, não sei, 80, 70, é você quem vai resolver o negócio.
Aí fica bem pago. Boa noite, meu amigo. Eu lhe vi hoje, meu Deus, né? Eu lhe vi hoje saindo da televisão. Foi? Não me viu entrando, só me viu saindo. Eu estou brincando, é claro. Não, eu ia passando na televisão, você ia saindo, mas como vinha carro atrás, não deu para parar e lhe cumprimentar. Eu sou o Zé Carlos, seu ouvinte todos os dias. Pois é, lamento, né? Pelo menos podia ter dado um grito. Um grito. A música de Aguinaldo Timóteo, que não disse, o título é Meu Grito. Pronto. Ministro Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, já reagiu, viu, ao que fizeram os deputados federais. Em reação à aprovação da PEC da blindagem na Câmara, o ministro Flávio Dino decidiu hoje finalizar a instrução dos processos sobre as emendas parlamentares e acelerar o julgamento que pode reduzir os poderes dos congressistas sobre o orçamento. Vocês estão vendo que é uma briga, isso é uma briga. É o que eu acabei de dizer aqui. É ministro fazendo uma coisa, deputado, senador querendo desmanchar. E uma hora o Supremo diz, e os parlamentares, está aliado ao governo, outra hora não está também, fica esse puxa-encolhe. A resposta de Flávio Dino, meus amigos, coloca em evidência a principal queixa de políticos do Centrão contra o Supremo Tribunal Federal. Qual é? A indisposição dos parlamentares tem relação com o avanço das investigações sobre desvios de emendas. O Supremo Tribunal Federal tem cerca de 80 inquéritos abertos para investigar deputados, senadores ou ex-deputados e ex-senadores suspeitos de crimes relacionados ao envio de dinheiro para suas bases. Os inquéritos, em sua maioria, estão sob sigilo. Estão em ao menos 6 gabinetes de ministros dos 11 lá do Supremo. O temor com o avanço das investigações foi um dos motivos citados por deputados e senadores do Centrão para aprovar essa PEC da blindagem. Olha aí, o que eu acabei de dizer a vocês. O texto prevê que investigações contra parlamentares só poderão ser abertas, se a PEC for aprovada, mediante aval dos deputados e senadores, pelo que aprovaram hoje, em votação secreta. Flávio Dino determinou que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União devem enviar seus posicionamentos sobre o mérito das ações que questionam as emendas dos parlamentares. Com a manifestação de todas as partes, aí o ministro poderá deixar os processos prontos para ir a julgamento no plenário do Supremo, lá por volta da segunda quinzena do mês que vem, que é o mês de outubro. A inclusão na pauta, porém, depende do presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, que vai deixar a função no dia 29 desse mês. Menos de 2 semanas ele deixa a função de presidente do Supremo, entenderam? Quem vai assumir depois dele? Edson Fachin. O julgamento, segundo sabe-se, será amplo e pode dar desfecho a uma série de embaraços relacionados às emendas parlamentares, como, por exemplo, o montante do orçamento destinado à indicação dos congressistas. Vocês estão entendendo? Alcançaram aqui o raciocínio. Olha só, quem é para definir isso? Não é o Congresso? É o Congresso. Votou, aprovou. Aí o ministro vai dizer, não, isso aqui não pode não. Vocês estão recebendo muito dinheiro, mas é uma lei que a gente fez. Não, mas não pode. É inconstitucional. As ações pedem, entre outros pontos, a eliminação definitiva das emendas impositivas que o Congresso aprovou. É ruim, foi errado, foi. Mas não é o Congresso que faz as leis? Se a sugestão for acatada pelo tribunal, o governo ficará, olha só, desobrigado a pagar emendas pedidas pelos deputados e senadores. E eles estão lá fazendo o quê? Aí vem agora o outro lado, né? Articulação com o Supremo. Esse conteúdo da PEC da blindagem
foi apresentado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, aos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, sábado passado, dia 13. É outro erro. Para que danado o ministro, o desembargador, o juiz, conhecer uma lei antes dela ser votada? Uma proposta. Não, o Supremo tem que julgar as coisas. Mas também os deputados e senadores reclamam que, quando tem determinadas propostas para ir à votação no Congresso, Câmara, Senado ou as duas casas reunidas que formam o Congresso Nacional, tem ministro que vai lá para dentro fazer lobby, pedir para o deputado não votar. É papel de julgador ir para dentro de uma casa. Se a matéria não diz respeito àquela corte judicante, entenderam? Pois bem, Hugo Mota se encontrou com cada um separadamente. Bateu um papo com Gilmar Mendes, levou só, estão querendo aprovar essa PEC aqui. Aí depois com o ministro Alexandre de Moraes. Então, meu amigo, ninguém sabe mais o que é que falta acontecer nesse nosso Brasil, não. Honesta e sinceramente, não me perguntem que eu não sei. São 7h17 agora na Paraíba. Mas por que isso acontece? Aí, ó, começam a chegar as mensagens aqui. Estão dizendo coisas aqui que eu nem vou ler, que dá problema, né? Estão dizendo por que Hugo Mota fez isso. Entendeu? Não sei. Eu sei que Hugo Mota está feito barata tonta. Corre para Alexandre de Moraes, corre para Gilmar Mendes, corre para Lula, vai para lá, vem para cá, recebendo cacetada de todos os lados, querendo agradar todo mundo e está desagradando a todos os lados. Nessa votação de hoje, para tornar secreta a votação que vai permitir, se a PEC for aprovada, entendam bem, tudo aqui é se a PEC for aprovada, porque foi só na Câmara, ainda vai para o Senado. Então, essa votação de hoje, para tornar a votação secreta, para permitir ou não que o Supremo processe algum parlamentar, teve votos contrários de 3 paraibanos. Luiz Couto e Rui Carneiro, que já haviam votado ontem contra a própria PEC, e Gervásio Maia Filho, que votou ontem pela aprovação da PEC, nos 2 turnos, mas hoje ele votou para que a votação, se a PEC passar, seja aberta, para todo mundo saber como votou o deputado ou senador. Então, dos 12, ontem 10 votaram a favor da PEC e apenas Rui Carneiro e Luiz Couto contra. Aí hoje 9 votaram para a votação ser secreta e 3 votaram para que a votação seja aberta. Compreenderam? Nós aqui estamos antenados para passar tudo bem direitinho para vocês. Você está acompanhando a Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Forçar uma mulher a beijar. É crime tocar o corpo de alguém sem consentimento. É crime divulgar fotos íntimas por qualquer meio. Crime agredir, humilhar, reter objetos, bens ou documentos. Tudo isso é crime previsto em lei. Denuncie. Disque 180. Violência contra a mulher é da conta de todos. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio com a vitrine outdoor
Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999 99999 Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. A luta contra o câncer não é fácil. Por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio. Campina Grande, Patos. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 99971-4048. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos. Sítio Manguape de Lagoa de Roça. Hora certa. 19h24. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Meio-dia, 5 minutos, de volta. Paulo Roberto, boa tarde. Anchieta Araújo, eu não vou dizer saudações tricolores, porque tomar um gol aos 44,5 do segundo tempo, aí não, né? Cheguei ali na redação, tá a Bruna Moraes toda triste. Não, mas aí tem a volta, né? Tem a volta. Mas é negócio de time ruim. Time que toma gol depois dos 40 do segundo tempo é time ruim. Temos que reconhecer. Meus amigos, falar em time ruim, existe time ruim e time bom. Como diz a Amazã em suas canções, tem música boa
e música ruim. Então ontem tinha um time considerado de primeira linha de políticos paraibanos em Brasília, participando das homenagens que foram prestadas ao ex-parlamentar e ex-deputado Antônio Maris. 30 anos da morte de Maris. Você chegou a entrevistar Maris? Eu cheguei, inclusive eu fui o primeiro repórter de televisão a entrevistá-lo quando foi eleito governador. Eu acompanhei aquela apuração na casa dele em Souza. Olha aí. Ele já bem debilitado. Eu tenho muitas lembranças de Antônio Maris por isso. Inclusive cobri também o velório dele. Pois é. Lembro muito. Germano Ramalho era nosso colega que estava lá, né? Na época ele era uma espécie de porta-voz do governo Maris, e eu tenho uma lembrança de Maris, ainda na campanha eleitoral. Nós fomos com o Ronaldo Cunha Lima para a região do Monteiro, e depois de alguns comícios ali, Prata, Monteiro, Ouro Velho, tinha lá uma fazenda que eu não lembro agora a quem pertencia essa fazenda, e Maris pernoitou lá. E nós fomos acompanhando Maris até chegar nessa fazenda, para depois viajar para Campina Grande. E o homem comia cigarro, ele não fumava não, ele comia cigarro, era impressionante. Você não via Maris, não conseguia tirar uma foto dele sem que tivesse um cigarro entre os dedos, né? Mas foi um grande político, uma figura, sujeito fidalgo, educado, nunca vi Maris alterar a voz para ninguém, era um sujeito de fino trato. Pois bem, então entre esses políticos que estavam em Brasília, Efraim Moraes Filho, que é senador, e Cássio Cunha Lima, ex-senador, ex-deputado e ex-governador. E os dois não foram falar sobre o jogo do Fluminense, porque Cássio torce pelo Fluminense, que iria jogar à noite, de ontem. E Efraim não sei por quem torce. Eles foram articular política. Sim. Olha só. Efraim Filho se reúne com Cássio Cunha Lima e reforça unidade da oposição para 2026. Os dois aí no gabinete de Efraim, conversando. E como sempre a gente gosta de explicar, o senador Efraim Filho se reuniu com o ex-governador Cássio Cunha Lima ontem. Conversa com boa sintonia e a oposição mantendo a sua unidade na construção da aliança da candidatura de oposição, declarou Efraim. Será que dá para seguir todo mundo unido assim, hein? Vamos ver, né? Primeiro turno dizem que deve ter 2 candidatos de oposição, mas ninguém sabe. Há quem advoga a tese de uma candidatura única, de 2, e tem gente defendendo até 3 para provocar um segundo turno, mas eles que resolvam, né? Exatamente. A gente aqui vai apenas registrando. E o atrito entre os poderes tem opinião para todos os gostos, a gente sabe. Tem gente que acusa o Supremo Tribunal Federal de ter extrapolado, de vir extrapolando há muito tempo as suas competências. Tem gente que diz que o Congresso é incompetente, que não legisla, por isso o Supremo entra. Tem gente que bota a culpa no governo, que fica cooptando os parlamentares. Aliás, semana passada, Lula, aqui para nós, liberou num dia só 3 bilhões e 200 milhões de reais em emendas. Dizem que é por isso que o Hugo Mota garantiu que vai colocar o projeto de anistia em votação. Porque Lula chamou o Hugo Mota para o almoço na segunda-feira, teria dito, olha o tempo do velho, companheiro, já liberei as emendas, pode botar em votação. As articulações que acontecem, né? E aí ontem à noite o pessoal votou em 2 turnos na Câmara, tal da PEC da blindagem, que seria uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que na ótica desses parlamentares vem extrapolando, no momento em que, por exemplo, manda um senador ou um deputado federal sair do gabinete, bota tornozeleira eletrônica, suspende o salário, essas coisas todas que vêm acontecendo. E aqui no Estado, a gente foi pesquisar dos 12 deputados federais, quantos votaram a favor dessa PEC da blindagem e quantos votaram contra. São 12, todos nós sabemos, 2 votaram contra a PEC e 10 votaram favoráveis. A gente destaca aqui a notícia, inicialmente, que eu coloquei lá no camisa 10, atrito entre os poderes, Câmara aprova proteção legal aos parlamentares. E os 2 que votaram contra, primeiro deles, deputado Luiz Couto, Partido dos Trabalhadores, e o segundo, deputado Rui Carneiro, do Podemos. Explicamos direitinho, como sempre, aqui para você de casa entender com essa arte. Votação em primeiro turno, 353 votos a favor e 134 contrários, e quase a mesma coisa em segundo turno, 344 a favor e 133 contrários. Eles estão apreciando agora os destaques e isso vai para o Senado, que é a outra casa legislativa. O governador João Azevedo esteve em São Paulo apresentando a empresários do mundo todo, num evento promovido pela ONU, o Polo Turístico do Cabo Branco. O João passou um bom momento lá com essas explicações, apresentando o Polo Turístico Cabo Branco a investidores e lideranças internacionais nesse evento promovido pela ONU. Temos aqui alguns flagrantes que o governador nos mandou, ele reunido lá com pessoas, com personalidades, nesse momento importante em que
o turismo da Paraíba, que está em alta, né? É bom que se diga, foi apresentado a todo esse pessoal, e as possibilidades também de investimentos aqui em território paraibano. Falar nisso, eu participei de um evento nacional no final de semana em João Pessoa, né? E as pessoas do Brasil inteiro elogiam bastante a nossa capital, né? As praias daqui são belíssimas, são belíssimas. Todo o litoral paraibano, litoral nordestino como um todo, né? Mas as da Paraíba muito mais, porque tem lugar aí que a gente vai e as praias são horrorosas. Quando você chega, você vê uma coisa bem diferente daquilo que a gente tem aqui. Praias que não são planas para você acessar como a nossa, praias que são como um barreiro, como um açude, você bota o pé, cai num buraco. Tem muita coisa por aí que é diferente dessa situação que nós temos em termos de turismo. Agora, foi formado um grupo para esse congresso, sim, e eu estou acompanhando que muita gente continua desfrutando tá vendo? Ficou, né? Terminou o evento. Se fosse um lugar ruim, você só fica no lugar bom. Né? É verdade. Agora, o que eu ia dizer é que nós precisamos saber receber esse pessoal, não explorar, entendeu? Tratar bem para que eles voltem e façam a propaganda. Que é a melhor propaganda sair falando bem. É a boca a boca. Do jeito que ela traz gente, ela também tira pessoas, né? Se o turista for explorado e se ele for maltratado. É verdade. O ex-deputado federal Julian Lemos, lembra de Julian Lemos? Ele não conseguiu se reeleger e rompeu com os filhos de Bolsonaro, rompeu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, anda dando algumas entrevistas, é um poço de mágoas. Alguns olham para ele e dizem: ô Julian, quem te viu, quem te vê. E essa semana, nos últimos dias, ele deu entrevista ao colega Clilson Júnior, lá na capital paraibana. E falou sobre vários temas, essa relação que se desgastou entre ele e a família Bolsonaro, mas lá para as tantas ele deu um toque sobre o ex-presidente que a gente reproduz agora para você. Bolsonaro achou que controlava aquele magnetismo dele, até que ele colapsou dentro da sua própria loucura. Bolsonaro estava sendo levado para puxar, eu vou dar exemplo aqui a vocês, interesses das armas, do agronegócio, inclusive de interesses religiosos. Bolsonaro está provado, eu vi isso sendo construído, e ficou provado que no final já desse ciclo dele, que está se encerrando agora, existia um guru por trás, manipulando ele, ainda que ele não percebesse. É o Malafaia? É um dos. É um dos. No segmento religioso. Exatamente, porque Bolsonaro ele canalizava, ainda que ele não vivesse, o arquétipo da família, coisa que ele não é. De um homem extremamente honesto. Os casamentos foram mal sucedidos, né? Teoricamente. Que não tem problema nenhum. Não. Mas o problema é quando você se coloca como baluarte, como estandarte conservador, mas você é uma pessoa que não tem nada a ver com isso. E isso vai fazendo o quê? Vai captando pessoas que têm raízes muito rasas desse conhecimento, e quando menos espera, está ali. Você já deve ter ouvido isso, e é realidade. O pior inimigo é o ex-amigo. O ex-amigo sabe tudo de você. Júlia viajava com Bolsonaro, revelou várias vezes que dormia com ele no mesmo apartamento, nos hotéis, ainda quando Bolsonaro era desconhecido nesse resto de Brasil. Rodou aqui pelo Nordeste inteiro, pela região amazônica. Diz que Bolsonaro se hospedou na casa dele, dormia com ele, confessava tudo a ele, conversava sobre tudo. E hoje ele está fazendo essas revelações. Essa é a mesma história daquela empregada doméstica, né? Ninguém vive mais sua intimidade do que... Aliás, outro dia, você está falando aí sobre empregada doméstica, aí uma empregada doméstica de um certo político aqui paraibano me encontrou, aí começou a contar coisas da casa desse político. Depois de uns 15 minutos, aquele tipo de moído que eu digo: olha, não conto mais nada não quero saber dessa vida particular da pessoa, não interessa, eu divulgo apenas as coisas da política, deixa o homem para lá. Pois bem, vamos à boca maldita de hoje? A boca maldita de hoje vem de um fato que aconteceu na última sexta-feira numa cidade de nome São José de Caiana, que fica no sertão paraibano. O ex-governador Ricardo Coutinho, que é pré-candidato a deputado federal, fazia um périplo pelo sertão, conversando, expondo suas ideias, visitando ex-correligionários, amigos, pessoas que sempre votaram nele e tal, e tinha marcado uma entrevista para a rádio comunitária São José, que é a rádio de São José de Caiana. Aí Ricardo chegou, ele sozinho lá com o assessor, aí apresentou-se na portaria da emissora: eu sou Ricardo Coutinho. O senhor tem uma entrevista marcada aqui? Tem sim, chama aí o Paulo, acho que é o apresentador, é meu xará, Paulo. Aí o Paulo de repente saiu e disse: doutor Ricardo, o prefeito disse que a entrevista não vai acontecer mais não. A entrevista está cancelada. Aí Ricardo disse: não acredito, foi. Ele disse que eu estou proibido de fazer a entrevista com o senhor.
Olha só, depois o cara sai do poder, como é que fica? Aí Ricardo Coutinho, em frente à rádio, gravou um vídeo explicando à população e a gente reproduz na Boca Maldita de hoje. Aqui está. Bom, pessoal, eu estou aqui chegando para a entrevista na rádio São José, que é uma rádio comunitária, né? Ou seja, uma rádio importante para a comunidade, mas que infelizmente nós somos notificados, né, Paulinho, que a entrevista não iria mais haver, claro, pela posição política. Eu não diria que eu estou surpreso, porque por várias e várias vezes nessa caminhada, particularmente depois de 2018, isso já aconteceu, não é? Ou seja, isso não é uma demonstração de força de alguém, sabe, contra mim. É uma demonstração de fraqueza, né? Porque tem medo das ideias, tem medo das palavras, tem medo exatamente da concordância que a população possa ter em relação àquilo que eu diga, àquilo que eu fiz, àquilo que eu pense, né? Então, a nossa entrevista foi cancelada. Quem estivesse aqui ligado precisa saber disso, é uma explicação. Mas também eu preciso dizer que uma rádio comunitária não pode funcionar dessa forma. Uma rádio comunitária tem que ser aberta a todo mundo, né? É uma rádio comunitária, é uma concessão pública, bem como as demais rádios também são concessões públicas. É preciso acabar com essa coisa no Brasil, que uma concessão pública passa a ser um instrumento privado onde se faz o que bem entender. Complicado, né? Foi a nossa Boca Maldita de hoje, um registro que eu acho interessante que a população tome conhecimento de como é que as coisas muitas vezes funcionam na seara política. E até essa questão que ele coloca aí é muito séria. Essa questão da rádio comunitária não é para estar na mão de prefeito. De político. As comunitárias são cedidas a associações. Isso é passivo de cassação. Exatamente, da concessão. E elas precisam abrir para todas as ideias. Entendeu? Assim, é isso, Anchieta. Tá bom, Paulo. Até amanhã. Até amanhã. Vamos a Brasília. Napoleão de Castro chegando com informações da capital federal. Um grande abraço, Anchieta. Cumprimentos a você, Paulo Roberto, nossa equipe, de forma especial, telespectador do Em Dia da Rede Ita, nesta quarta-feira. Estamos aqui no Salão Verde da Câmara, movimentação intensa da sociedade brasileira no dia de hoje, aqui em Brasília, depois que se começou a votar ontem à noite a chamada PEC 3, a PEC da blindagem. Verdadeiramente, uma vergonha em nível nacional o que está buscando ser aprovado aqui no Congresso pelos parlamentares. Leva de volta determinadas situações lá para 88 em relação a constituintes e dá exatamente aos parlamentares e aos políticos, de uma forma geral, uma condição de se esquivarem de determinados processos em nível de justiça. A Paraíba, dos seus 12 representantes na Câmara Federal, só 2 parlamentares votaram contra essa vergonha, que é a PEC da blindagem. O deputado Rui Carneiro, Podemos, e o deputado Luiz Couto, do Partido dos Trabalhadores. Foram os 2 únicos votos contra essa PEC da blindagem. Os demais, todos votaram a favor da PEC da blindagem aqui na Câmara Federal. São as informações de momento do Congresso Nacional para o Em Dia da Rede Ita. Napoleão de Castro. Napoleão, como sempre, acompanhando os principais acontecimentos e as movimentações da capital federal nesse clima de acirramento entre os poderes. Você acompanhou a coluna política da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólia Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Ouça nossa rádio em seu celular. Baixe o aplicativo Radiosnet, o app de rádio mais leve e rápido para celulares. E ainda é totalmente grátis. Baixe agora para Android e iOS em radiosnet.com. Meus amigos, são 19 horas e 40 minutos agora, 7h40. Diante de tudo isso que nós estamos acompanhando aqui em termos de Brasil e, sobretudo, o acirramento, o clima de tensão que há entre o nosso país e os Estados Unidos,
o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, abriu a sessão plenária de hoje com um discurso de crítica às sanções americanas e em defesa do trabalho da primeira turma que julgou Jair Bolsonaro. O ministro já está sancionado, sem direito de entrar nos Estados Unidos. Luiz Roberto Barroso afirmou que a narrativa de que o Brasil vive em um regime de censura é falsa e disse que jamais houve caça às bruxas ou perseguição política no país, mas uma ação penal, no caso do julgamento de Bolsonaro, baseada em provas documentais e inclusive confessadas. Não existe caça às bruxas ou perseguições políticas, disse o ministro. Tudo o que foi feito aqui baseou-se em provas, evidências exibidas publicamente. O ministro afirmou que é injusto punir o Brasil, punir as suas empresas e trabalhadores por uma decisão judicial baseada em provas. E disse que também é injusto punir os ministros que, com muita coragem e independência, cumpriram seu papel. O ministro continuou falando e disse: no Brasil, a quase totalidade da sociedade reconhece que houve uma tentativa de golpe e que é importante julgar seus responsáveis por esse golpe. Esse é um chamamento ao diálogo e à compreensão pelo bem dos nossos países, de uma longa amizade e da justiça. O ministro vai deixar a corte no final desse mês, no dia 29, e disse que acredita que esclarecer a verdade dos fatos é o seu papel. Barroso também disse que no Brasil vigora hoje a mais plena liberdade de expressão. Você concorda com ele? Mencionou como prova críticas ao governo e ao Congresso e ao Supremo, que lê diariamente da imprensa. Não é o que algumas pessoas dizem, inclusive alguns senadores e deputados federais. Pois bem, palavras do ministro-presidente Luiz Roberto Barroso. São 19 horas com mais 42 minutos na Paraíba, 7h42. Aqui no Brasil, os ministros cunharam um termo que é repetido por muita gente hoje, que diz assim: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Já escutaram isso? E eles têm razão quando dizem isso. Agora, eu quero saber em qual é a lei que está. Se você agride alguém com palavra, você vai responder pelo crime que praticou: difamação, injúria, calúnia. Agora, calar a boca porque o sujeito disse alguma coisa, não pode. Não, você está banido das redes sociais. Por quê? Porque escreveu isso aqui. Não, eu posso escrever. É a interpretação que juristas dão. E se eu escrever alguma coisa que eu não deva escrever, eu vou responder. Agora, o que você não pode é me proibir de escrever. É o que vem acontecendo. Isso é o quê? Censura ou não? Você aí dá a sua interpretação. Alguns acham que é, outros acham que não é. O número de brasileiros que estão com as suas contas em atraso continua crescendo. Vocês têm ideia de quantos milhões de brasileiros estão devendo? 72 milhões de brasileiros. Mais de 43% da população adulta do Brasil. Esses dados fazem parte do indicador de inadimplência de pessoas físicas divulgado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e também pelo SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito. Na comparação com agosto do ano passado, o número de inadimplentes aumentou quase 10%. Meu Deus do céu, o que tem de gente devendo não está no gibi. Tá aqui, eu sou Maria, conhecida como Mariazinha. Então, Franco Xavier fez aquela música para você. Mariazinha. Ela pede para que eu repita as localidades onde vai faltar água amanhã. Agradecendo aqui a audiência a Rodrigo Oliveira, mais uma vez. Diz que Júlia Lemos não se elege nem para presidente de SAB, falando mal de Bolsonaro. José Ranieri também manda aqui uma mensagem com um vídeo que eu só posso ver depois. Tem mais. Jacido Santa Bárbara. Paulo, para homenagear esse ministro pela fala dele, depois coloca aquela música de Erasmo Carlos.
pega na mentira. Você não brinque com esse ministro do Supremo, não, que eles mandam me buscar. Araújo Neto tira uma foto com o Bolsonaro, está morrendo de medo, porque de repente, toque, 6 horas da manhã, na porta, porque ele chama Bolsonaro de titio Bolson e tirou uma foto com o Bolsonaro lá no Café Aurora, ali na Praça da Bandeira. Vamos repetir as localidades onde vai faltar água amanhã, das 9 da manhã até 8 da noite, é a previsão da Cagepa. Pocinhos e Puxinanã, sem água. Distritos de São José da Mata e Catolé de Boa Vista, sem água. Bairros de Campina Grande, Catingueira, José Pinheiro, Vila Cabral de Santa Terezinha, Velame, Três Irmãs, Severino Cabral, Tambor, Santa Terezinha, Serrotão, São Januário, Santa Rosa, Ressurreição, Paulistano, Liberdade, Malvinas, Mirante, Presidente Médici, Novo Cruzeiro, Ramadinha, tem mais 40, Jardim Borborema, Itararé, Tinamérica, Catolé e Cruzeiro, e ainda tem Araxá, Aloysio Campos e Acácio Figueiredo. Faltando água amanhã, anúncio da Cagepa, vai faltar das 9 da manhã até as 8 horas da noite. Encha tudo que puder agora, corra, que tem água na torneira, abasteça tudo. Se você tiver caixa d'água, não tem que ter essa preocupação. Não tendo, prepare-se, encha tudo que puder, para amanhã não estar ligando para a rádia, como diz um amigo meu. Falta água aqui, eu não sabia, tem que saber. Televisão está anunciando, rádio, tudo, portal de notícias, site, o diabo. São 7h47. Olha, o Banco Central do Brasil manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano. Hoje teve reunião aí, né, do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. 15%. A decisão foi pela manutenção dessa taxa e foi tomada por unanimidade. Preste bem atenção, você que me escuta. Esse é o maior patamar em quase 20 anos. Porque em julho de 2006, ainda no primeiro mandato de Lula, a Selic estava em 15,25% ao ano. Aí agora vamos ao nosso raciocínio. Olha só. O que é que Lula vinha fazendo com o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto? Ele disse que o rapaz era o maior inimigo do Brasil. O maior inimigo público do Brasil. Por quê? Porque não reduzia, não baixava a taxa de juros. Aí o mandato de Campos Neto terminou, ele deixou o banco. Lula nomeou Gabriel Galípolo, que trabalhava com Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. E de quando Galípolo assumiu para cá, a taxa de juros só fez subir. E Lula não disse mais nada. Vocês estão vendo o que é a política? O que é a política? Se foi o meu adversário que nomeou, não presta. Se foi o meu adversário que fez, não vale nada. Agora, se for o meu aliado, aí tudo tá bom. Isso é como aqueles programas de rádio que vocês sabem quais são, onde os colegas se submetem a determinadas situações, e eu entendo, eu compreendo, sabe, porque precisam daquilo, dependem daquilo. Aí a rádio ou é de um político, ou é alugada por um político, o político dá o dinheiro para que eles paguem aquele horário para fazer um programa. Aí tudo o que o político mandar, eles dizem. Aí passam pelo ridículo, porque muita gente não sabe disso, e escuta o comunicador. Aí hoje ele diz que Lula é feio, daqui a 15 dias ele está dizendo que Lula é bonito. Hoje ele está dizendo que Bolsonaro não vale nada. Daqui a 2 semanas ele vai dizer foi o maior presidente que o Brasil já teve. Por quê? São teleguiados. O político paga e paga pela palavra dele. Diga isso, meu filho. Aí fica ouvindo lá. Aí quando o cara diz alguma coisa que ele não gosta, ele diz, ó, desmancha isso aí, viu? Desmancha isso aí,
Diga o contrário agora. Aí o cara não vai dizer que foi ele que mandou, aí fica desmoralizado. E hoje é uma coisa, amanhã é outra, amanhã, entendeu? Desse jeito. Aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo sem dizer, vou dar o exemplo dos top da política, sem dizer o nome dos comunicadores. Tinha gente que passou 20 anos ou mais, gente da imprensa, falando mal de Cássio Cunha Lima, de Dona Glória, de Ronaldo, de Ronaldinho, de Bruno, de Glauci. Quem fosse Cunha Lima não valia nada, de Roberto, até de Fernando, que já morreu, de Aloysio, esculhambando. No dia que Veneziano juntou-se a Cunha Lima, mas meu amigo, no outro dia estava tudo agarrado com o Cássio, querendo tirar foto, beijando o Cássio, tirou foto com Dona Glória, entendeu? Foi para frente do túmulo de Ronaldo, tirou foto. Então, meu amigo, fazer o quê? Isso é do ser humano. Então, Lula, que esculhambava Roberto Campos Neto com uma taxa de juros menor, agora não dá mais um pio sobre o que ele nomeou Galípolo, com a taxa de juros a 15% ao ano. É desse jeito. A gente registra, fazendo a ressalva de que na política é assim. Se você um dia entrar na política, você vai fazer isso também. E se, entendeu, chegar lá e disser, eu não faço, eu sou tampa, os caras tiram você vai ser político de um mandato só, como alguns que a gente conhece por aí. Não decola, não sobe mais nem um degrau. Não quer passar por isso, não entra na política, porque ou você vai agir dessa forma, ou é carta fora do baralho. O sistema não deixa você evoluir. Sim, aí tem dois. Vocês são ruins. Botou aqui o nome de dois colegas dos quais eu gosto muito, eu respeito. Diz que os caras esculhambavam com o Romero Rodrigues. Esculhambavam com o Romero quando o Romero era prefeito e continuaram esculhambando com o Romero já é deputado federal. Aí agora, como o Romero tirou uma foto com o veneziano, mas meu amigo, Romero foi um dos grandes prefeitos da cidade, deputado Romero Rodrigues, grande parlamentar. Não é bacana isso? É legal, é pra gente dar risada. Tem algumas mensagens aqui de amigos e amigas ouvintes. Não, de novo, deixa isso aqui para lá. Teu colega errou tudo de novo, ficou novamente pedindo perdão umas 1000 vezes. Deixa para lá, né? O cara é assim mesmo, ele não vai mudar nunca. O bicho é enrolado. Aí quem é enrolado já na idade adulta não desenrola mais. Essa PEC passa no Senado, Paulo? Você tem que perguntar aos senadores. Não sei, sinceramente eu não sei. O Otto Alencar está dizendo que não passa. Eles lá que vão resolver. No jornal de hoje, ele quer dizer no jornal hoje da TV Globo, que foi ao ar na tarde de hoje, só deu matérias policiais. Eu nunca vi tanto crime como está ocorrendo no Brasil na atualidade. É o Nelson que diz isso. Quanto mais prende, mais aparece. Isso é como um formigueiro. Formigueiro, enxame de abelha, entendeu? Tem que acabar mais não. Paulinho, os deputados estão cagota em cima do Supremo Tribunal Federal. Pois pegaram lá de uma vez. Eu não sabia, diz aqui o Afonso, que ainda existe cigano no Brasil. Prenderam 3 ciganos em Pitimbu. Estão dizendo que os caras mataram 2 policiais e um jogador de futebol num outro estado. Pois é. Paulo Roberto, hoje eu comprovei o que você vem dizendo aí no programa. Fazer compras no centro de Campina Grande, indo de carro ou de moto, é um inferno. Eu não vou mais. Diz aqui a Dalva. Pois é, Dalva. Complicado. Isso é a lógica, sabe? Você vai sair de casa, vai fazer uma compra no centro, precisa ir. Eu acho que na maioria das vezes não precisa. Hoje com a internet você consulta aquele produto que você precisa adquirir, onde é que vende, qual é a loja. Vou dar um exemplo aqui. Tem coisa que eu às vezes preciso que tem na Eletrônica Pantera, que tem na Microgames, essas lojas de eletrônica ali do centro, Eletrônica Nordeste, uma daquelas.
Aí eu vejo que tem, já consultei aqui no Google, na internet, então. Procuro o telefone, acho, vejo se é WhatsApp, aí passa uma mensagem: eu preciso desse produto. Tem no estoque? Tem. Quanto é? Tanto. Você tem mototaxista de confiança que possa entregar? Tenho. O senhor paga R$8 pelo táxi, não tem problema. Quantas unidades precisa? 2, 3, 4, 1, seja lá quanto for. Mande o link para pagamento, aí eu vou fazer o pagamento, você manda o mototaxista deixar na minha casa. Aí dou o endereço, mando uma foto da frente da casa, que eu já tenho no celular. Mas, meu amigo, não dá meia hora, chega. Evita de você ir no centro. Olha, para mim, eu digo aqui onde eu moro, perto do Amigão. Para que eu me desloco para o centro, dá o quê? Uns 6 quilômetros para o centro. Tá. Eu vou gastar entre ida e volta... deixa eu ver aqui, uns 3 litros de álcool. 3 litros de álcool dá R$12. 15, arredondo para 15, 4 e pouco, 15. R$15 de álcool. Eu vou perder o tempo de 1h30, porque eu vou estacionar o carro em algum lugar que às vezes não é perto da loja onde eu preciso ir. Vou pagar mais 5 ou 6 reais ou 10 para estacionar, 15 de combustível, mais estacionamento, bote 5, 20. Vou perder 1h30 entre ida e volta. Mais o risco de uma batida, de um acidente, de um aborrecimento. Calor danado, entendeu? Olha só o que você evitou. Aí você compra um produto que custa 20, por exemplo, pagou mais 8, recebeu o produto na sua casa, na maior tranquilidade, na maior calma do mundo, e está resolvida a situação. Agora, tem outras coisas, viu, Dalva, a propósito do que você disse, que a gente já deu um exemplo aqui. Aquele meu amigo que saiu lá do Santo Antônio, lá da rua Neuza Balborema de Souza, para o Mix Mateus, do outro lado de Campina, em frente ao Detran, para comprar 10 pães e 2 quilos de fígado bovino para o cachorro dele comer. Aí eu disse: mas você foi do outro lado da cidade? Foi. O fígado aqui onde eu moro é 14, 15, lá é 10. Digo: meu amigo, quanto você gastou de combustível para sair da zona leste de Campina Grande e do outro lado da cidade, lá na Alça Sudoeste? Não, mas eu comprei mais barato. Quer dizer, gente que não sabe fazer a conta, o tal do custo-benefício. Ele gastou R$30 de combustível para economizar R$5 de 1 quilo de fígado. Mas tem gente que não sabe fazer esse tipo de conta. Eu quero só dizer que no meu caso, quando aqui em Campina Grande não tem o produto, aí eu peço pela internet e recebo também em casa. Ora, você pega um produto de São Paulo que custa R$30, às vezes é uma coisinha, uma peçazinha de um componente qualquer, 30. Aí o cara diz R$22 o frete para Campina Grande, é quase o valor do produto. 52 eu vou pagar, mas aqui não tem para vender. Para mim é interessante, eu peço. Eu só compro coisa fora de Campina quando aqui não tem ou quando aqui está muito caro. Aí às vezes tem o produto aqui, eu somo o preço mais a mototáxi para entregar, que custa 8 ou 10 reais, e é uma coisa que eu preciso naquele dia, aí eu compro. Mas se for uma coisa que eu não preciso naquele dia, que só vai precisar daqui a uma semana, eu que eu queira botar na reserva, que eu já tenho você tem que saber fazer essas contas. Senão, se estrepa. Agora, que o centro de Campina Grande está cada vez mais esvaziado, está. Repartições saíram, empresas saíram, firmas saindo, é gente demais pedindo, é confusão, é engarrafamento, você se aborrece, você se estressa. E pode evitar tudo isso tomando algumas atitudes. Eu aqui dou apenas alguns exemplos assim do meu dia a dia. Quem quiser seguir, siga. Quem não quiser, não siga. Cada um faça o que quiser. Mas o importante é dizer que chegou a hora da gente pedir as bênçãos, professora Jovita, para todo mundo que acompanha esse nosso programa. E vocês sabem que tem gente perto, tem gente longe. O importante é que todo mundo receba as bênçãos. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo está abençoado. Ezequias Teixeira, que chegou tarde. O meu amigo está aqui, Araújo Neto, também deu seu recado agora há pouco. Pois é, esse povo todo virou santo de repente. É assim.
Hulk Ugari dizendo que depois de 12 dias de jejum e abstinência, está tomando uma uba-uba com sopinha. Que maravilha! Marcos Farias, de Esperança, também aqui dando seu recado, Emanuel Erivan, Carlos Dunga, meu amigo ex-deputado e senador Carlos Dunga, e Beto Farias em São Luís do Maranhão. E todo mundo se sentindo abençoado. E eu lembrando que jamais teremos outra quarta-feira com esta data de 17 de setembro de 2025, porque cada dia é único. Eu espero que vocês aí estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, o que eu estou fazendo por aqui. Estamos vivendo o dia número 260 do ano 260. Ao seu final, logo mais à meia-noite, estarão 105 dias deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amiga, lembre-se, amigo, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da canção de estar. Toda noite vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Paulo Roberto. Chegamos ao final do nosso Cidade em Revista de hoje, esperando ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos, através do bate-papo, da troca de ideias, da interação, nas reflexões que a gente faz sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia. Aqui nós tocamos canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. Os nossos próximos encontros estão assim agendados. Amanhã, por volta do meio-dia, na Rede Ita de televisão, tem coluna política. Às 18 horas, eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. Está aqui o Inácio perguntando se eu estou sabendo que o companheiro Irã Barbosa recebeu a mais alta comenda da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Sim, tomei conhecimento. A medalha Elísio Sobreira, que é a mais alta comenda da PM paraibana, um reconhecimento a pessoas que colaboram, contribuem com o trabalho da Polícia Militar. Eu recebi essa comenda quando Cássio Cunha Lima era governador e o comandante-geral da PM era o coronel José Gomes de Lima Irmão. Tenho na minha coleção das minhas comendas, dos meus troféus, diploma e medalhas, porque são 2 medalhas da Polícia Militar do Estado da Paraíba, o que muito me honra. Obrigado pela audiência. Boa noite a todos. Espero encontrá-los amanhã. Chegando aqui uma mensagem agora dizendo: tenha calma, você hoje está nervoso? Nervoso por quê? Estou absolutamente tranquilo. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. Você acompanhou a Cidade em Revista.
O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.